Vamos voltar a falar aqui de um tema importante de direito de família, união estável. Objeto de confusão, né, gente? Objeto de muita confusão, objeto de muita reclamação na OAB, por erros dos nossos colegas advogados. Então, muita atenção. Gente, olha só, então união estável. Professor, união estável é uma entidade familiar? Sim. Bate no peito? Sim. Nós temos atualmente várias espécies de famílias, né? Não é nem família, famílias, né? Plural mesmo. Nós temos várias espécies de famílias. Mudou, né? Uma mutação, na minha opinião, certeira, acompanhando a mutação da sociedade brasileira. Diante dessas novas famílias, a união estável fica muito bem consagrada como família, não resta mais dúvida em relação a isso. Falamos no bloco anterior a respeito da união estável de pessoas do mesmo sexo. Isso é perfeitamente possível graças à resolução 175 do Conselho Nacional de Justiça. Então, o cartório ele é obrigado a lavrar a escritura pública de união estável de pessoas do mesmo sexo. Isso é obrigação do cartório. Não pode o cartório negar sob pena de reclamação na corregedoria. Outro ponto importante também que nós falamos, hein? Nós falamos aqui dos requisitos da união estável. Eu sei que entre esses requisitos, muitos doutrinários, jurisprudenciais, mas a grande doutrina esclarece que requisitos básicos, né, o trinômio da união estável, é o relacionamento duradouro, existe um entendimento aí a partir de 90 dias, mas não é taxativo, também público, né, e com objetivo, o terceiro requisito, com o objetivo de constituir família. Então, 3 requisitos aqui, tá? Outros doutrinadores, então, criam outros, mas aqui é o básico. É o que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende. Relacionamento duradouro, público e com o objetivo de criar família, de ser família, tá? Então, 3 requisitos. Conversamos aqui da grande diferença da união estável para o casamento. Sim, a coabitação. Lembra disso? Conversamos no bloco anterior. Coabitação. A coabitação é requisito no casamento. No casamento, o casal precisa, sim, residir juntamente, morar na mesma casa, no mesmo teto. Na união estável não existe essa obrigatoriedade. Falamos sobre isso também. Falamos também no bloco anterior que a união estável, muita gente acha que apenas pode ser feita através de um regime, parcial de bens. Não. Parcial de bens é o regime automático no casamento, na união estável também é o regime automático, mas na união estável eu posso pactuar um regime diferente, talvez separação total de bens, talvez união universal de bens, talvez eu possa pactuar até uma separação final nos aquestos, ou seja, eu posso fazer um verdadeiro contrato na união estável, onde alguns bens vão comunicar e outros não. Conversamos também que na união estável não há que se falar em divórcio, hein, gente? União estável, eu faço dissolução, ação de dissolução. Se tem partilha de bens, eu vou fazer ação de dissolução com partilha de bens. A dissolução eu só faço, então, quando de fato existe uma união estável regular, regulamentada. Se essa união estável não é regular, regulamentada, porque não existe uma escritura pública de união estável, eu vou ter que pedir nessa mesma ação o reconhecimento ou declaração. Um aluno perguntou, professor Júlio, o nome reconhecimento é mais correto ou o nome de declaração? Tanto faz, a mesma coisa, tá? Quando você pede o reconhecimento ou a declaração, você quer a existência da união estável no mundo jurídico, né? Você quer que o judiciário, o poder judiciário, declare essa união estável, então pode ser reconhecimento ou declaração, tanto faz. Então, o nome da peça pode sim ser chamada de ação de união estável, ou reconhecimento de união estável, ou declaração de união estável. E eu posso unificar, em vez de fazer uma peça à parte, autônoma, não é o correto, eu faço a dissolução no próprio pedido. Então ficaria assim, ação de união estável, ou ação de declaração de união estável, ou ação de reconhecimento de união estável, com dissolução. Esse é o nome correto, tá, da peça, com dissolução. Tem bens a partilhar? Com partilha de bens. Então, esse é o nome correto. Então, falou em casamento e divórcio, falou em união estável e dissolução, hein? Então, ponto importante, ponto relevante da nossa aula também. Vamos lá, quero bater um papo com você a respeito da peça propriamente dita, né? Quando nós falamos da peça, vale a pena lembrar que a peça de união estável, né, deve ser feita de forma respeitando a regra da PET 10. O que é a PET 10, professor Júlio? Uma petição inicial bem feita não deve ultrapassar 10 laudas, 10 folhas, seria um exagero.
você que está acompanhando, você que está vendo o que eu estou vendo, quero trazer para você um modelo de união estável, né? Declaração de união estável. Então, ponto importante e relevante. Está aparecendo para você aqui um modelo. Olha só, veja que esse modelo que o professor traz, no material da nossa pós, sempre tem modelos de peças para te ajudar, tá? Sempre tem. Nesse caso da aula de hoje, nós temos aí pelo menos aí 3 modelos bonitos, importantes para você. Olha só, dentro desse modelo que eu estou trazendo para você aqui, eu gosto muito desse modelo. Por quê? Porque tem partilha de bens. Então, olha como que ficaria então. Ó. Professor, a união estável, eu preciso trabalhar muito a jurisprudência? Não. A jurisprudência nós usamos muito em ações que você precisa provar que a ação existe, que você precisa provar que o pedido tem lógica, conexão. A união estável, a partir da Constituição de 88 e a partir do Código Civil e com o aproveitamento do Código de Processo Civil atual, nós não temos mais discussão se a união estável existe ou não existe. Ela existe e ponto, é uma realidade, notória. Então, você ficar usando jurisprudência para apontar, olha, a justiça reconhece a união estável, é bobagem, bobagem sem fundamento, não seria correto, porque a união estável já é algo pacificado. A partir da resolução 675 do Conselho Nacional de Justiça, é obrigatório o cartório fazer união estável até de pessoas do mesmo sexo. Então, não adianta você encher a sua peça de união estável, de reconhecimento, declaração, de jurisprudência para falar, olha, vou provar que a união estável existe. Não faz isso não, vai ficar uma peça pesada, cansativa, e isso não é bom para você. Isso não é uma peça didática, né? Objetiva. E hoje, sai na frente 5 processos digital, quem faz uma peça didática, objetiva, enxuta, tá? Então, olha só, vamos lá, vamos começar aqui, ó. Professor, endereçamento da união estável. Para onde eu vou endereçar a união estável, a ação de reconhecimento de união estável, a ação de solução de união estável? Nós já conversamos aqui, no bloco anterior, que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento que é sim da vara de família e sucessões. Então não adianta o juiz, né? Deixa eu fugir desse processo para eu bater meta no CNJ. Você sabe que hoje nós vivemos uma jurisdição defensiva. Muitos juízes amam sim o que fazem, mas tem juiz que não, tem juiz que odeia o que faz. Não aparece no fórum, você acha o juiz em qualquer lugar, mesmo no fórum. Ele fica o dia todo num cursinho gravando aula, né, mas ele não fica no fórum. É um problema sério que nós temos. E realmente, né, esse juiz, que normalmente não gosta muito do que faz, ele quer bater a meta no CNJ. Ele não quer chamar atenção como um cartório, uma vara que tem muito processo e as coisas não andam. Então, como que ele faz isso? Aplica a jurisdição defensiva. O que é a jurisdição defensiva, que você já sabe o que é? Tema atual, tema de TCC, tema de monografia de doutorado. Jurisdição defensiva é o judiciário se livrar do processo. Como que eu vou julgar esse caso mais fácil? Como que eu vou extinguir sem resolução do mérito? A jurisdição defensiva, que é sim utilizada de fato na prática por muitos juízes, faz com que o advogado, o operador do direito, tenha que ser mais bem preparado. Porque se o advogado não é bem preparado, se ele olha, foca só nos direitos do cliente dele e não no julgamento do judiciário, ele vai sofrer uma jurisdição defensiva porque vão se livrar do processo dele, tá? Então hoje está pacificado, não é o professor Júlio só que está falando, mas o Superior Tribunal de Justiça, que é sim de competência o reconhecimento da união estável e de solução da vara de família e sucessões. Então, aonde tem a vara de família e sucessões, é para lá que eu vou mandar. Tá? Se não tem, é a vara civil, que é a vara genérica. Tá? Então, ponto final, está resolvida essa questão do endereçamento. Na qualificação, gente, a união estável, quero lembrar você, ela pode ser litigiosa, contenciosa, o termo mais usado, ou de jurisdição voluntária, consensual. Então, não pense que toda união estável você vai ter que fazer em face de alguém. Cuidado, você advogado, você advogada, cuidado. O advogado faz uma ação de união estável ou um divórcio, depois aparece um segundo caso para ele fazer. E aí ele copia, ele usa a mesma peça, só que ele esquece de um detalhe fundamental, que o divórcio que ele fez, ou a união estável que ele fez, ou a ação de reconhecimento de união estável, era litigiosa, contenciosa. E esse segundo caso que apareceu para ele fazer é consensual. Isso muda sim a qualificação. A qualificação da peça de reconhecimento ou declaração de união estável com dissolução, se for em face de alguém, é porque é litigioso, tem briga, tem citação. Agora, se o casal do mesmo sexo ou não, procura você, doutora, você, doutor, que está me assistindo,
e de fato você é o único advogado desse casal que está se separando, né? Se separando numa união estável. Saiba que a peça não vai ser em face de ninguém. Um não está brigando contra o outro. Não vai ter citação. Então você vai usar o nome requerentes, os dois, e vai pedir, sim, que o Poder Judiciário homologue esse pedido. Só isso, tá? Cuidado com esse polo. Então, uma atenção importante. No modelo que está aparecendo para você aqui, ó, veja que aqui, ó, tem a Cristiane, um exemplo, né? Tem a Cristiane contra, tá vendo aqui? Contra, né? Olha o contra aqui, ó. Esse contra aqui, gente, ó, esse contra poderia ser em face. Isso quer dizer que o processo é o quê, gente? Litigioso, contencioso. E olha o nome da peça aqui, eu usei um outro nome, tá? Ação declaratória de reconhecimento de união estável e dissolução acumulada com separação de corpos, alimentos, partilha de bens. Aqui, na verdade, eu trouxe um modelo para você, porque muitas vezes você só vai pensar, dissolução se a união estável for regularizada. Partilha de bens eu posso fazer se existem bens a partilhar. Se a união estável é irregular, então reconhecimento ou declaração da união estável com dissolução e partilha de bens. Legal, essa é a ideia. Mas dependendo do estado, né, dependendo a jurisprudência, aquele estado talvez permita isso, né, vai depender muito da localidade. Alguns estados, a orientação do judiciário é separar a ação de alimentos, ação de guarda, visita em ação autônoma, né, mas outros estados não. Então, se esse estado que você está advogando, o judiciário permite a acumulação de pedidos, essa peça, né, pode ficar assim mais completa. Olha como ficou o nome aqui, ó. Ação declaratória de reconhecimento de não estável e dissolução cumulada com separação de corpos, alimentos e partilha de bens adquiridos durante a união estável, com pedido de tutela antecipada. Então ficou um nome grande, mas por quê? Porque é uma ação que vai tratar de vários detalhes. Não é em todo estado que isso é permitido, né? Alguns estados isso não é permitido, alguns juízes possuem entendimento que alimentos têm lei própria, deverá ser tratado em ação própria, mas tem juízes, tem estados que existe o entendimento que eu posso fazer tudo numa peça só, tá? Então fique atento ao seu estado, ok? Importante aqui, ó. Volto a falar, hein? Para de achar que todo processo sempre tem que ter réu. Eu volto a falar, nossa pós é diferente, nossa pós nós tentamos de fato dar segurança ao nosso advogado, à nossa advogada, para que ele consiga conduzir melhor os clientes, o atendimento. Então é uma pós diferenciada por causa disso. E por isso nós entramos nesses detalhes, porque o advogado início de carreira sai da graduação, ele acha que todo processo tem audiência e tem réu, e não é verdade. Nem todo processo tem audiência, pelo contrário, muitas ações não têm audiência, pega uso capião, não tem audiência, é muito difícil ter audiência. Além da audiência, nem todo processo tem réu, basta ser de jurisdição voluntária, consensual, sem briga, e também nem todo processo tem citação, que é algo que você tem que falar para o seu cliente, né, doutor? Né, doutora? Você tem que falar para o seu cliente. Olha, esse processo não tem audiência, esse processo é consensual, não tem citação, esse processo não tem réu. O advogado precisa, sim, nós temos a obrigação, principalmente no direito de família, de enxergar o processo como um processo que tem, né, a jurisdição defensiva, sim, os juízes querem se livrar do processo. Dentro dessa jurisdição defensiva que nós precisamos tomar muito cuidado, existe uma jurisdição voluntária e uma jurisdição chamada contenciosa. A voluntária, eu só estou pedindo ao judiciário para homologar. Só isso, o acordo está pronto. Na contenciosa tem citação, tem sentença traumática, porque existe aí o direito de defesa de resposta do outro, tá? Então, muito cuidado. Nesse exemplo aqui, ó, os fatos, volto a falar, o advogado não pode ficar enchendo linguiça nos fatos, né? Ah, mas professor, eu vou contar que eles se conheceram na mesma rua, perto da Igrejinha Azul, tem a música lá, Igrejinha Azul, perto da Igrejinha Azul. Não, você vai ter que ser objetivo. Se conheceram na data tal, né? Depois constituíram de forma duradoura um relacionamento público com a finalidade de criar uma família. Pronto, os requisitos da união estável, né? Então é isso que você vai fazer. Muita gente conta uma história quando nasceu, que no mesmo hospital, que tinha uma coincidência, porque ele era corintiano, o outro era corintiano também. Não, isso não se usa, gente. É bobagem. Os fatos, você tem que ser técnico. Quanto mais você escreve, mais você se perde nos fatos, tá? Cuidado, ok? Do direito, muito simples, né? No direito você vai falar da união estável,
nós temos vários fundamentos da união estável. A Constituição Federal reconhece a união estável, artigo 226 da Constituição Federal, parágrafo 3º, né? Então aparece lá, união estável entre homem e mulher como entidade familiar, mas foi retificada pelo artigo 1723 do Código Civil, ou seja, o 1723, com a resolução 175 do Conselho Nacional de Justiça, nós temos a abertura da união estável para casais do mesmo sexo também. Lembrando que união estável existe quando tem os 3 requisitos: convivência pública, relacionamento duradouro, contínuo, né? Mas também com o objetivo de constituição de família, tá bom? O artigo 1723 esclarece muito bem. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre homem e mulher configurada na convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família. Então, tá ali, aparece de forma muito clara, muito bem definida, ok? Nesse modelo de peça, gente, existe aí uma jurisprudência, né? Na época nós incluímos aqui a jurisprudência, mas não existe necessidade de usar a jurisprudência 1, 2, 3, né? Talvez, se você quer aí usar uma jurisprudência, tem que ser atualizado. Quando eu falo de uma jurisprudência atualizada, 2 anos, né? 2 anos no máximo, 3 anos, tá? Porque é um modelo antigo, tudo, só para usar como objeto de estudo, mas cuidado com isso também. Lembrando que eu posso, na união estável, isso é importante, hein? A união estável gera, sim, alimentos. Então, o companheiro que tira a companheira do mercado de trabalho, vice-versa. Vamos dizer que o companheiro chega na companheira e fala assim: olha, eu não quero mais que você trabalhe. Vai estudar para concurso público. Você precisa ganhar mais, precisa ter uma vida mais garantida. E aí, essa companheira sai do seu trabalho, mas depois de 6 meses ele chega e fala: não quero mais o relacionamento com você. Ele terá que indenizá-la através de pensão. Por quê? Porque ele tirou ela do mercado de trabalho. Então ele terá que indenizá-la, porque até ela conseguir ser realocada no mercado de trabalho leva tempo. Por isso entra o direito de pensão alimentícia, lembrando que é pensão alimentícia provisória, é uma pensão alimentícia que pode durar 12 meses, 16, 18, 36, 60, igual nós já vimos decisões, mas é uma pensão alimentícia provisória, mas existe esse direito sim, tá bom? Ponto importante, ó, veja que no modelo dessa peça aqui, quando existem bens, o ideal é que você faça isso, gente, ó, eu gosto muito, fica organizado, tá vendo, ó? Quantidade e descrição dos bens, ó. Então, informa. 1, Fiat Ponto Turbo. 2, lote no bairro Santa Ferreira. 3, casa na Araújo Gondim. 4, casa em Tocantins. Ó, tá vendo? Fica organizado. Isso nós estamos falando, esse modelo sim uma dissolução de não estável com partilha de bens, tá? Então, sempre que você tem uma partilha de bens dentro dessa união estável, dessa dissolução, cuidado com a formatação. Hoje o processo digital faz a diferença a formatação, gente, ó, faz muita diferença. Hoje você pode trabalhar na sua peça com fotos, imagens, né? Então presta atenção com essa formatação, tá? Vale a pena um cuidado especial sim. Veja que aqui vem o mencionado artigo 1725, na união estável, salvo o contrato escrito entre os companheiros, aplica-se sim as relações patrimoniais no que couber o regime de comunhão parcial de bens. Pronto. Foi mencionado no modelo também a Lei 9.278, de 96, lá no artigo 5º dessa lei, aparece os bens móveis e imóveis adquiridos por um ou por ambos os conviventes, na constância da união estável e título oneroso, serão considerados frutos do trabalho e da colaboração comum, passando a pertencer a ambos, em condomínio, em partes iguais, salvo estipulação contrária em contrato escrito. Então, a Lei 9.278, 96, o artigo 5º, ele esclarece aí que se não existe um pacto diferente da união estável, prevalece o parcial de bens, as regras do parcial de bens, tá bom? Então, ponto importante também. Nesse modelo aqui nós trabalhamos sim a necessidade de fixação de alimentos, então seria o modelo que nós usamos o pedido de alimentos dentro da peça, lembrando que não é o modelo utilizado em todos os estados, não são todos os juízes que concordam de você unificar o pedido, né, de alimentos na peça, mas é um modelo que nós usamos aqui também, tá? Então, bem simples, um modelo um pouquinho mais alongado, né? Nós vamos dizer que uma peça bem feita de reconhecimento de não estável de solução,
ela vai ter aí no máximo umas 15 laudas, 15 folhas, de 10 a 15. Aqui passa um pouquinho porque tem um pedido de alimentos, né, gente? Tem um pedido de alimentos que eu posso fazer. Professor, no divórcio eu consigo pedir a tutela antecipada do divórcio e a continuidade da partilha de bens. É possível fazer isso também na ação de união estável? Sim, é possível fazer isso. Se você entender, você doutora, entender necessário, você pode pedir na ação de reconhecimento ou declaração de união estável com dissolução e partilha de bens, você pode pedir a tutela antecipada do reconhecimento e da dissolução e que a ação continue em relação à partilha de bens, assim como acontece no divórcio, tá, gente? Então, modelo interessante. Próximo modelo aqui, o modelo 3, é um modelo mais simplificado, tá? Por isso eu falei para você que não existe a necessidade de ser uma peça pesada, cansativa, cheia de jurisprudência, não. Isso é bobagem. Volto a falar que o endereçamento você pode mandar para a vara de família e sucessões, já está pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. Vamos dizer que um juiz, uma juíza queira se livrar do processo. Você pode recorrer com o fundamento do Superior Tribunal de Justiça e provavelmente o juiz vai ser obrigado, sim, o juiz, a juíza, a decidir. Tá? É uma realidade, não tem como, né, gente? Ó, esse modelo aqui também é um modelo de um reconhecimento de união estável. Veja que também é litigioso. Ó. Lá nós usamos contra. Aqui nós usamos o quê? Em face, né? Em face, ó. Então, legal. Tá? Eu gosto mais de usar esse termo, em face. Os fatos, direito, ó, mais simplificado, ó, parecido, né? Eu acho que no direito não tem muita informação para mencionar. Acho que nos direitos, né, nos fundamentos da peça de união estável, nós temos que mencionar o artigo 1723, que é a união estável reconhecida, também a resolução 175 do Conselho Nacional de Justiça e também o artigo 226 da Constituição Federal, que reconhece também a união estável. Acho que são os três fundamentos que nós devemos unificar, usar dentro da nossa peça, tá? Lembrando que os documentos anexos devem ser todos aqueles que comprovam a união estável, fotos, comprovantes, recibos, né? Tudo isso que vai, de fato, comprovar a união estável. Olha que modelo aqui também simples, não é um modelo muito cansativo, mas é um modelo interessante aqui, ó, de união estável também, só para você acompanhar. Os cuidados no pedido, hein, gente? Ó, pedido. Professor Júlio, quais são os cuidados que eu tenho que ter no pedido? Então, vamos lá. O pedido, cada um tem o seu jeito de escrever, mas normalmente você fecha a peça diante do exposto, a autora requer que seja concedida a tutela antecipada para antecipar o reconhecimento da união estável e a dissolução. Lembrando que se a ação for só dissolução, pode pedir antecipação de dissolução e a ação pode ter a continuidade da partilha de bens, tá? Nesses pedidos, se tem partilha de bens, então você vai pedir a partilha, que seja feita a partilha. O procedimento do pedido para declarar o reconhecimento, a declaração da união estável e a dissolução, na sentença tem que sair a data do início e a data de fim. Isso é importante também até para fins previdenciários, para quem atua no previdenciário. Também a citação, claro, se for litigiosa a ação de união estável, se essa ação de reconhecimento de união estável for consensual, não há que se pedir citação, nós já falamos o porquê, isso é importante. O valor da causa é o valor de alçada, R$1.000, um salário mínimo. Se tem partilha de bens, eu vou somar todos os bens e vou incluir a somatória como valor da causa. Vou usar aquele pedido protesto de prova por todos os meios admitidos, que é de obrigação, é obrigatório conforme o artigo 319 do Código de Processo Civil, e a audiência de conciliação, né, gente? Com o atual Código de Processo Civil, a audiência de conciliação, eu preciso me manifestar, se quero ou não quero. Normalmente, na união estável de partilha de bens, normalmente o judiciário marca assim, realmente acaba agendando essa audiência de conciliação e mediação, e pode ter, tá? Só para fechar com chave de ouro, professor, qual que é o seu conceito? Qual que é o meu conceito de união estável que eu uso no meu livro de Direito Civil? União estável é um contrato especial, assim como o casamento, de uma instituição familiar. Esse é o meu conceito que eu uso no meu livro. União estável, né, é um contrato especial de constituição familiar. Pronto, esse é o meu conceito de união estável. Gosto muito de um conceito aqui também, do Código Civil, de acordo com o atual Código Civil, não vou falar novo não, porque já é velho. É considerado união estável a relação de convivência entre homem e mulher, lembrando que a resolução 175 do Conselho Nacional de Justiça permite pessoas do mesmo sexo, né? A qual é duradoura e foi estabelecida com a finalidade de constituir família. Duradoura, pública e constituir família. Nós tivemos o reconhecimento de fato da união estável
já há um bom tempo. Existia uma discussão, uma polêmica, por isso eu falo de não ficar usando muita jurisprudência, não existe mais essa necessidade. Mas em maio de 2011, no entanto, o Supremo Tribunal Federal também passou a reconhecer, em maio de 2011, hein, a união estável de pessoas do mesmo sexo. Que aí deu aquela confusão, depois autorizou o casamento. Olha a resolução 175 aqui do Conselho Nacional de Justiça, que nós tínhamos falado, né? Ela esclarece muito bem a obrigação dos cartórios, a obrigatoriedade dos cartórios realizarem união estável e casamento. Então, hoje, o casal que vai escolher o que é melhor. E aí vem algumas perguntas, né? Então, o que é união estável, professor? É uma modalidade de família. Ponto final. O cliente vai perguntar isso para você. O que é união estável? Modalidade de família. Professor, quanto tempo para se configurar uma união estável? A união estável não se configura pelo tempo. Existe um entendimento aí de 3 meses, 90 dias, mas não é taxativo. A união estável vai ser configurada pelo fato de você provar um relacionamento duradouro, público e com interesse de constituir família. Tá? Então, ponto importante aqui. Posso pedir o reconhecimento da união estável de um período anterior? Está aparecendo aqui. Posso sim. Muita gente faz isso. Eu posso pedir o reconhecimento da união estável, inclusive pós-morte, né, gente? Muita gente não consegue receber a pensão do ex-companheiro ou ex-companheira, então pede o reconhecimento da união estável pós-morte, até com interesse na partilha de bens. Nas sucessões você sabe que acontece muito isso. Outra pergunta que foi feita: moro junto com o meu namorado, estou em união estável? Está em união estável. Muita gente hoje opta em fazer o contrato de namoro. Existe uma discussão absurda sobre o contrato de namoro, né? Se tem validade, se não tem. O contrato de namoro, é claro que ele resolve, sim. Na minha opinião, resolve. O contrato de namoro é para evitar a configuração da união estável. Agora, não adianta fazer o contrato de namoro e o casal ir morar junto, né? Não, a gente assinamos um contrato de namoro, mas ele está morando comigo, ela está morando comigo. Aí não tem jeito, né, gente? Ele é preventivo, mas ele é um contrato frágil, porque qualquer alteração no relacionamento que traga os requisitos da união estável, ele cai por terra. Então, eu concordo, acho que o contrato de namoro é viável, mas ele é frágil, né? Então, tema importante. Outro ponto importante: quais são os direitos e deveres, professor Júlio, na união estável, né? Nós já falamos aqui no bloco anterior que os impedimentos são os mesmos que o casamento. Em relação aos direitos e deveres, vale a pena lembrar, sim, deveres, respeito e consideração mútua, né? Assistência moral e material recíproca, que é aí que nasce a pensão alimentícia. Guarda, sustento e educação dos filhos. Esses são os direitos e deveres da união estável, tá? Então, ponto final. Tem direito a alimentos? Tem direito a alimentos, né? Tem direito a pedir alimentos, sim. O ex-companheiro, a ex-companheira. Então, já está pacificado isso. Tem direito à partilha de bens? Tem direito à partilha de bens, porque a união estável, se você não pactua um regime diferente, fica com automático, parcial de bens. Tudo que é adquirido após a constância da união estável dos dois. Então, ponto importante. Outro direito também, a habitação. Dissolvida a união estável por morte de um dos conviventes, o sobrevivente terá o direito real de habitação, enquanto viver ou não construir nova união ou casamento relativamente ao imóvel destinado à residência da família. Ponto final, também já falamos sobre isso. Casamento, né? Conviventes poderão, de comum acordo, de qualquer tempo, requerer a conversão união estável em casamento, por requerimento oficial de justiça? Sim, isso aqui é muito novo ainda, recente. Pode a união estar, por algum motivo, o casal falar, eu queria casar, vamos casar? Vamos. E pedir a conversão em casamento. Pode sim, tá? Também ponto importante. Legal, né, gente? Bacana, esse tema é muito, muito interessante. Vale a pena lembrar que a tabela da OAB não corresponde à realidade. Então, o advogado que não respeita a tabela da OAB não respeita a sua profissão, mas a tabela da OAB não corresponde à realidade. Hoje, uma ação de reconhecimento de união estável, né? No mercado, o advogado cobra aí algo em torno de pelo menos 5 salários mínimos, 5 mil reais até 20 mil reais. Depende muito do profissional, depende muito da situação concreta. E quando tem partilha de bens, outros pedidos, esse valor de honorários pode ficar maior. A ação de união estável tem despesas? Tem. Se não conseguir a justiça gratuita, né, o deferimento, vai pagar as taxas judiciárias, se for litigiosa a citação, se chamar um perito para fazer uma perícia em relação aos bens, vai pagar o perito. Então, por isso eu falo que é sempre interessante fazer, né, uma ação consensual. Consensual resolve, é muito melhor, é muito mais tranquilo. Legal, né, gente? Então, estudamos aqui na nossa pós-graduação com muito amor e carinho. Fizemos um estudo completo da união estável, hein? Você já sabe quais são os requisitos. Os requisitos são as teses que você tem que provar na ação de união estável. Você já sabe também quais são as teses de defesa. Professor, fui contratado
por alguém que quer que a ação de reconhecimento de união estável seja indeferida, improcedente. Foi contratado para fazer a defesa. E aí, quais são as teses de defesa? As teses de defesa são as teses que vão combater os requisitos da declaração da união estável. Então, advogada, você doutor, que foi contratado para fazer uma defesa contra a união estável, você vai bater aqui, ó. Você vai bater, sim, na falta de relacionamento público, duradouro, com a finalidade de constituir família. Principalmente aqui, hein? Finalidade de constituir família. Se você conseguir, na sua contestação, na sua peça de defesa, evitar, né, que esse requisito seja reconhecido, pronto, você ganhou o processo com a sua defesa, a ação do autor ou da autora será indeferida. Né? Então, ponto importante, ponto relevante. Estudamos aqui na nossa pós, estudamos sim toda a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, hein, gente? Tudo que é relevante nós estudamos no bloco anterior, hein? A peça em si, para que não possamos errar, que esse é o objetivo, para que possamos ter segurança em ajudar o nosso cliente. Então, parabéns para você, eu espero você na próxima aula, não vai perder as aulas, é importante ler o material, tem um material de apoio aí para você, leia o material, né? Tem modelo de peça, tem 3 peças bonitas aí para você, não deixe de fazer uma leitura, tá bom? Lembrando que eu não gosto de copia e cola de peça, hein? Ah, manda um modelo de copia e cola. Bobagem fazer isso, é tão gostoso você criar. O advogado precisa criar, o serviço tem que ser artesanal. Esses modelos que eu mandei para você com muito amor e carinho foram modelos para que você tenha uma ideia, né? Você pode até usar como estrutura, porque são modelos interessantes, mas faça do seu jeito, você tem o seu jeito de escrever. Valorize o seu trabalho intelectual, tá bom, gente? Um abraço e até a nossa próxima aula. Um abração!